Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um We That Podcast. Estamos começando mais um programa. Hoje temos casa praticamente cheia, temos convidados, temos muita coisa para falar. Então vamos acelerar um pouco mais esse início do We That Podcast e já vamos conhecer a galera que vai fazer esse We That Podcast conosco. We That Escalação. Vamos começar sempre por ela. Jéssica Laís, tudo bem, Jé? E aí, Caio, tudo certo? Tudo bem, pessoas? Maravilha. Igor Laet também com a gente. E aí, Caio, e aí, galera? Ivazito, tudo bem, Ivan? E aí, galera, tudo bem? Mais um dia aí pra falar do Saints. O Léo também tá por aí? E aí, galera, beleza? Setembro sempre chegamos. Chegamos, finalmente. E aí, pai, casa cheia de novo, hein? Você tá dando sorte, rapaz. Estamos aí novamente, boa noite a todos, amigos. E temporada chegando, né? Ansiedade agora altíssima. Graças a Deus, estava na hora. E temos também convidado especial para o podcast de hoje. We That Estrela Móvel. A gente é muito parcial, até porque nós somos torcedores. Então pra gente ou o Saints vai ser maravilhoso ou ele vai ser horrível. Agora, a gente trouxe um convidado especial que é para exatamente trazer esse meio termo e falar que a gente não tá dizendo mentiras, ou dizer que a gente está sim dizendo mentiras. O Pedro Pinto, tudo bem, Pepe? Muito obrigado por vir participar do IDET Podcast. Opa, agradeço aí, Caio, agradeço a todos vocês pelo convite, um prazer imenso estar aqui para falar do New Orleans Saints, para falar de futebol americano e como falaram aí já, setembro sempre chega, cara, e demora muito mais do que parece, mas chegou e o futebol tá logo aí na esquina. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, vamos começar esse We That Podcast. Vamos falar um pouquinho do passado antes da gente entrar na previsão da temporada, porque semana passada a gente ficou devendo o podcast, então acabou acumulando um pouquinho de assuntos e tivemos 2 jogos de pré-temporada. Terminamos a pré-temporada 3-1, o que não é algo muito normal na história do Saints. A gente geralmente tem pré-temporadas não muito boas e depois na temporada a gente acaba acertando o time. Dessa vez, começamos bem na pré-temporada. Eu queria saber da galera, destaques rapidinhos desses últimos 2 jogos, porque a gente teve muita coisa, a gente teve Tyson Hill jogando, a gente teve Marcus Davenport finalmente fazendo sua estreia. Então vamos começar por você, Igor. Todo mundo já pode começar falando também dos destaques que a gente teve nesses 2 últimos jogos da pré-temporada. Eu vou destacar o nosso querido Marcus Davenport, nossa escolha de primeira rodada, que tinha uma expectativa absurda por ter se machucado, por ter ficado um tempo fora do campo, mas começou muito bem, jogou muito bem os 2 jogos, até surpreendeu um pouquinho, principalmente contra o Chargers, que já enfrentou ainda um time quase titular do Chargers, né? A gente pode ver um pouco do que ele é capaz. Os nossos quarterbacks jogaram bem contra o Chargers, né? O Tyson Hill foi muito bem também. O time parece estar se ajeitando. Gostei muito do Anzalone, que é um cara que, eu sei que a galera que acompanha o podcast sabe que eu falo muito da importância do Alex Anzalone nesse time. E ele é um cara que vai ser essencial para essa defesa dar um passo à frente. Então é isso, assim, acho que para mim o que chama atenção são esses jogadores muito pela diferença que eles podem fazer durante a temporada regular. Eu acho que o destaque vai ficar pro Tre'Quan Smith, que, meu Deus, ele tá até no time da pré-temporada do Pro Football Focus e, cara, o cara fez chover nessa pré-temporada. E a menção honrosa também a nossa pick de primeira rodada, né? O Davenport, que eu achei que não ia dar nada não, mas o menino se mostrou com vontade de entrar no time. Foi bem interessante, né, Léo? Bom, eu tenho um destaque sobre um cara que foi cortado. O Nate Stupper acabou sendo cortado hoje.
Só pra a gente ter uma noção que às vezes você ir bem nos jogos de pré-temporada não significa muita coisa. Ele teve sack, forçou fumble, interceptação, mas mesmo assim não adiantou pra ele, o Saints acabou cortando. Mas é a vida que segue, né? E também eu queria falar sobre o Dan Arnold, que chegou pra... Parece que ele chegou pra ser um wide receiver e acabou se firmando na posição de tight end. Ele foi um jogador não draftado e conseguiu o seu lugar aí. E até já entrando nesse assunto de cortes, né, da lista dos 53, tem muita gente criticando o time porque não assinou com o pessoal da quarta rodada pra frente, né, da quarta, quinta e sexta rodada o Saints não levou pro roster normal pra temporada regular. É algo que acontece geralmente com times bons, né, pai? Sim, essa é a grande dificuldade de você ser draftado ou de você ser contratado por um time que já está bem azeitado. Eu acho que dos cortes que nós tivemos aí, para mim não acabou não sendo muita surpresa o Rick Leonard, porque as reportagens que vinham surgindo nas últimas semanas aí é que ele estava tendo muita dificuldade no camp, né? E que de fato existia essa possibilidade. Então, assim, é triste você ver a gurizada aí, a garotada chegando e de cara, assim, já sendo cortada antes da temporada começar, porque querendo ou não, você acabou com a metade de um draft, mas são coisas que acontecem, né? Como eu falei, é muito difícil você entrar num time que já está bem azeitado e faltam pequenos ajustes, né? A gente acabou fazendo 2 temporadas de rebuild, tanto que o time hoje é um time jovem, né? É um time que tem um futuro, eu imagino que tem um futuro absurdo pela frente. E se o Saints continuar mantendo esse nível, o próximo draft a gente vai ter problema também, até porque no próximo draft a gente já vai ter escolha de primeira rodada e de terceira rodada, né? De terceira rodada que a gente deu pelo Ted Bridgewater, e daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. O PP, você já ouviu todas as barbáries que a gente podia falar até agora. Falamos muita bobagem ou quem tem uma visão menos clubista também viu uma pré-temporada interessante do Saints? Cara, bobagem nenhuma. O Saints fez de fato uma pré-temporada interessante. Eu fiquei bastante de olho no Marcus Davenport, porque era um atleta que, saindo do universitário, os especialistas americanos diziam lá que é uma escolha top 5, uma escolha top 10, mas é muito mais um projeto do que um cara pra entrar e jogar agora. Um jogador que vai estar pronto mesmo pra jogar, se espera daqui a uns 2 anos. Porque o grande ponto positivo dele hoje é o porte físico dele, o tamanho que ele tem, a velocidade, a agilidade, que é um cara que não tem muitos pass rush moves ainda. Ele parece não ter um plano pro jogo de pass rush, em pensar como confundir o offensive tackle, fazê-lo pensar se vem por dentro, se vem por fora. Mas do que vi ele jogando nessa preseason foi interessante. Contra o jogo corrido ele foi bem, e contra no pass rush, no caso, ele mostrou o que a gente já esperava dele. Um cara que tem muito para desenvolver ainda, extremamente cru, mas que se o Saints tiver paciência, tiver especialmente um técnico que saiba ensiná-lo o que ele tem que fazer, né, já tem bons jogadores, já tem o próprio Cameron Jordan, o Sheldon Rankins, que é um cara que eu gosto bastante também, que podem ensiná-lo pass rush moves, ensiná-lo o que fazer em determinados momentos do jogo. É um cara que eu, particularmente, foquei bastante esse preseason e mostrou o que era esperado dele. Não foi acima nem abaixo do esperado, foi exatamente o esperado, então o torcedor do Saints pode ficar tranquilo com relação a ele por enquanto. E é interessante do Davenport, já colocando todo mundo nessa conversa, porque o que mais me chamou a atenção em relação a ele é o instinto, né? Ele soube fazer algumas leituras de jogadas, que é muito mais inteligência, muito mais instinto do que praticamente técnica. É uma coisa que você não consegue ensinar muito, ou o cara tem ou o cara não tem. E apesar de ser novato, de ser os 2 primeiros jogos dele na liga, ele mostrou um certo instinto na hora de parar a corrida, de entender onde estava a bola, do que ele fazer. Falta técnica, mas pelo menos parece um cara inteligente, né, gente? O futebol IQ dele nunca foi questionado, né? Nas diversas análises que pelo menos eu vi
no pré-draft, o futebol IQ dele sempre foi colocado como muito acima da média, como um cara muito inteligente. E até por isso é um cara que teria... a gente não pode dizer assim, facilidades logo de cara, porque da mesma forma que sempre consideraram ele um cara muito inteligente, também consideraram ele um cara muito cru. Mas é um cara que tem tudo para pegar o jogo rápido e brilhar aí no futuro, né? É o que a gente estava discutindo logo depois do draft, né? Que foi uma escolha que valeu muito, só que a gente tinha que acreditar no Jeff Arnold, né? Que estava fazendo um trabalho muito bom, e logo agora no começo da pré-temporada a gente já começa a ver os frutos, né? Que não deixa claro, né, que o Saints está pesquisando bem e que tem tudo pro Davenport pagar o preço que ele valeu, né? O Davenport é isso que o PP tinha comentado, assim. Você vê no jogo dele, a velocidade tá lá, a força tá lá. Ele precisa trabalhar, pra mim, ele fica muito previsível em alguns momentos, porque ele tenta sempre por fora, ele é um cara que dificilmente faz o pass rush por dentro da linha. Só que assim, a leitura de jogadas dele foi bem interessante, eu esperava um pouco menos de leitura de jogadas, ele soube se posicionar no campo, ele ainda joga muito alto, ele ainda bate muito de frente com os offensive tackles, porque ele quer ganhar na velocidade e na força dele. Quando ele usa um pouquinho mais de técnica, principalmente contra os Chargers, ele usa um swing move em cima do right tackle, do left tackle, desculpa. Muito interessante, porque é algo que eu não tinha visto muito dele. Ele sempre tenta um bull rush, ele sempre tenta um speed rush por fora, e ele conseguiu tirar os braços do jogador, passar do lado dele usando velocidade, tem o bend, né, que ele consegue dobrar o tornozelo para dentro. Então, assim, era isso que eu queria ver dele, um pouquinho disso, pelo menos, nesse início de jogo, não simplesmente ele correr para cima do offensive tackle, e por isso que eu fiquei mais animado do que eu esperaria, porque foi uma escolha antes do draft, que eu falava no meu Twitter que eu não queria o Davenport no meu time, por ser esse jogador de desenvolvimento. E para uma franquia onde o Saints estava se posicionando para essa temporada, talvez não fosse a melhor opção. Colocar um cara tão cru assim num time que já está querendo buscar Super Bowl. Talvez num time como um time que está em rebuild seria mais interessante. Perfeito. Desculpa até cortar, mas eu assino embaixo tudo que você falou. Tudo. Exatamente o pensamento que eu tinha quando o Saints fez essa escolha e do próprio jogador como um todo. Assina embaixo, cara, exatamente isso. E valeu, Pepe. E a gente bota muita esperança no Ryan Nielsen, né? Por quê? O Ryan Nielsen era o técnico deixa eu só conferir, da NC State, se eu não me engano. A NC State, nesse draft, colocou 3 caras, se eu não me engano, para sair até a 4ª rodada desse draft. Um defensive tackle, o Bradley Chubb, que era o melhor pass rusher desse draft. E então a gente sabe que o Ryan Nielsen é capaz de um bom desenvolvimento desses jogadores. A gente tem no próprio Saints o David Onyemata. O Onyemata foi um cara que jogou muito pouco futebol americano, jogou no Canadá, em Manitoba, e hoje é um cara que o Saints deposita muita esperança e que vem ser utilizado com bastante frequência. A gente vê às vezes ele tomando snaps do Sheldon Rankins, que era um cara que foi draftado na primeira rodada. Então, talvez essa questão do desenvolvimento possa vir um pouco mais cedo do que a gente esperava. É claro, eu ainda, como concordo com o PP disse, são 2 anos para entender, porque assim, uma coisa é você enfrentar backups e caras na pré-temporada, outra coisa é você, por exemplo, enfrentar um Tyron Smith. O Tyron Smith engole cara que corre pra cima dele, ele joga no chão, realmente destrói. Então, assim, ele vai apanhar um pouco, a gente vai sofrer vendo ele um pouco, porque ele vai acabar sendo não muito eficaz no começo. Ele vai ser um cara utilizado com muita paciência. Eu acho que uma coisa que o Saints não pode fazer é começar a colocar ele para jogar o tempo todo, porque assim é um cara que precisa ver o jogo, conversar sobre o que ele faz dentro de campo, e o Saints tem elenco para fazer isso, e eu acho que isso é muito importante. E até sobre o Davenport, aproveitar a presença do PP, já se prepara, PP, que a gente vai usar você pra caramba nesse podcast, tá? Não fique tímido.
Mas Vambora. a gente tem a sensação, cara, que os nossos últimos, 3 drafts foram espetaculares. Eu não sei onde que a gente pode posicionar ele num ranking assim da liga, mas se você pegar rapidinho na memória, você vai lembrar de Marshall Lattimore, você vai lembrar do Camara, você vai lembrar, agora tem o Tre'Quan Smith que já mostrou alguma coisa na pré-temporada, se mais pra trás você ainda acha o Mark Ingram, o próprio Patrick Robinson que voltou agora pra jogar de slot, mas que é draftado pelo Saints. São drafts que colocaram o time nessa posição que ele tá hoje. Mas se a gente colocar ele num ranking da liga, a gente pode falar o quê? Que é top 5 melhores drafts da liga, o que o Saints fez nos últimos, 3, 4 anos, Pepe? Cara, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque tem muitos jogadores que eu lembro nos processos de draft que eu olhava e eu dizia, nossa, esse é um cara que se o Broncos pudesse selecionar, eu ficaria muito feliz de tê-lo no time. E eu vou só sair listando aqui, cara. Eu lembro no ano que o Alvin Kamara saiu, lá no Zona FA ainda, nós fizemos o ranking dos 5 melhores running backs da classe. Eu botei o Alvin Kamara como 4. Aí o pessoal falava, não, porque em Tennessee ele nunca recebeu mais de 18 toques por jogo, ele não vai aguentar e não sei mais o que, mas eu tinha certeza que seria bom. Não tão bom quando ele foi na temporada passada, claro, mas esperava muito dele. Ryan Ramczyk, quando saiu, pra mim, era o melhor offensive tackle da classe, e pra mim vai seguir mostrando isso. O que eu fiquei de pistola quando o John Elway escolheu o Garrett Bowles e não o Ramczyk, não foi pouco, não. Quem mais aqui? O Marshall Lattimore, não precisa nem falar. Era o melhor corner da classe disparado, o cara é um monstro. Cracaço de bola. Sheldon Rankins, eu particularmente gosto, tem que desenvolver um pouco mais ainda, mas particularmente eu gosto. O Alex Anderson é um bom jogador. Cara, se você vai olhando esse elenco inteiro, tem muito jogador de qualidade. O Trey Hendrickson é um que eu particularmente eu gosto. Michael Thomas, outro muito bom. Então assim, você vê que o Saints é um time que tem acertado via draft. Se você acertar aquela coisa que a gente vale relembrar, é clichê ficar dizendo, mas vale relembrar. Se você acertar 50% das suas escolhas no draft, você é muito bom de draft, meu amigo. Muito bom. Muito bom. E o Saints parece que todo ano tem acertado 50% das escolhas, pelo menos. Então, assim, cara, estão no caminho certo. A única coisa que eu concordei, esqueci, peço perdão agora com quem foi que falou, mas a questão do Davenport foi é um cara que é muito projeto para um time que tá pensando em ganhar agora. Acho que isso foi a frase perfeita. É muito projeto para um time que tá pensando em ganhar agora. O Davenport é um cara que jogou University of Texas San Antonio, só enfrentou time fraquíssimo na NCAA. Então o cara sempre recorreu ao porte físico, à velocidade, à força que ele tem para conseguir ganhar. Agora que tá enfrentando os caras mais técnicos, tá tendo que se encontrar, mas como já disseram, na preseason ele mostrou, parece que ele tá entendendo que não é mais jogar na liga que ele jogou na NCAA, que agora ele tem que realmente aprender alguma coisa. Exatamente, não é tiro, porrada e bomba. Agora você tem que pensar no que você está fazendo, tem que ter uma tática, tem que ter uma estratégia pro jogo, tem que conseguir converter speed to power, tem que ter um counter move pra dentro, pro gap B, não ficar só pegando no gap, atacando o gap C. Então, parece que ele entendeu que ele vai ter que trabalhar muito. A questão, se vai dar certo ou não, só esperando pra ver, mas parece que ele entendeu a mensagem. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. E a gente fez uma listinha de assuntos que a gente ia seguir, mas um assunto vem puxando o outro e eu vou mudar tudo essa ordem, tá, galera? Não liguem não. Porque a gente começou a falar um pouco do Davenport, dele ser muito projeto pra quem quer ganhar agora. E ao mesmo tempo, o Saints recentemente fez um move, dando um terceiro round pro New York Jets, em troca do Ted Bridgewater, que é um cara que é projeto, mas é realidade. Tem muita gente colocando ele como futuro da franquia, mesmo sendo um cara que tá voltando agora de lesão, e que dentro do Minnesota ele era muito bom, dentro de um esquema que não dependia muito do quarterback também. Ele nunca foi um cara que liderou a liga em jardas, como o Saints teve o Drew Brees durante muito tempo. Então já quero entrar nesse assunto do Ted Bridgewater. Até começando com a Jé, que tá quietinha, falou pouco agora no último assunto, queria que você começasse falando sobre ele, Jé. O que esperar? O que quer dizer o Ted Bridgewater nesse time do Saints? Cara, o que a gente tava fazendo barulho.
o que a gente tava conversando antes, assim, a gente conversou bastante. E, igual o Marcelão falou, o Bridgewater é aquele seguro de casa, de carro, casa que tu paga pra... orando pra um dia não precisar usar, né? Mas eu acho que esse primeiro ano ele vai aprender muito com o Brees. E ele tem uma boa expectativa e que o joelho dele não fique bichado de novo, né? Foi o joelho que ele machucou, não foi? Lá no Viking. Machucou não, destruiu, né? Destruiu o joelho dele, né? E tem que ver. Muita gente questionou, por que não pegou na Free Agents, quando ele era Free Agent? Porque simplesmente ninguém sabia se o cara ia jogar. Aí o Saints viu esses jogos da pré-temporada dele lá no Jets, falou, opa, podemos ter alguma coisa aí. E lembrando pessoal que ele vai ficar 1 ano, né? Ele tem 1 ano de contrato e ano que vem é renegociável pra ver se ele ficou ou não no Saints. E o Drew Brees tem esse ano e essa temporada é a próxima, então tem que ver se ele vai querer ficar mais 1 ano na sombra do Brees, se ele vai querer arriscar ano que vem ir pra um time onde ele possa ser o titular. Mas no Saints, eu acho que como o Sean Payton, ele reviveu o Drew Brees, né? Depois, a gente já sabe de toda aquela história da lesão do ombro. Parece que ele gosta de quarterbacks, assim, que vem de um passado, ou que tem uma história que precisa superar. E eu confio que o Sean Payton pode fazer um bom trabalho com ele. Tanto que ele já estava na sideline no último jogo da pré-temporada. Conversou bastante com o Payton, conversou bastante com o Brees durante o jogo e tudo mais. Cara, eu queria... Se o Saints chegar essa temporada, já classificado, tipo, uns 2 jogos antes de acabar a temporada, senhor, por favor, selo anti-zica, eu espero que... Eu queria ver ele pelo menos uns 2 jogos, assim, comandando nosso ataque titular. Seria interessante. Mas eu tenho boas expectativas pra ele. Espero que ele goste, que ele queira ficar no Saints, que ele goste do projeto, digamos assim. O Bridgewater, todo mundo já conhece, né? Tem um passado bom pelo Minnesota Vikings, né? Teve esse problema de lesão que foi uma lesão muito séria, né? Muitos acharam que ele nem ia voltar a jogar. O Jets foi lá, pegou ele, voltou na Pre-Season, jogou bem. O Saints se interessou, ainda mais com o desastre que a gente estava tendo de QB na Pre-Season nas 2 primeiras rodadas. E uma semana atrás a gente falava que o futuro da franquia não estava no elenco, né? O futuro QB da franquia. Agora nós já podemos mudar o discurso, né? Porque o Ted Bridgewater tem muito potencial e se não for as lesões ou algo assim, ele vai ter um dos melhores professores que alguém pode ter. Eu acho que, assim, nas próximas temporadas, porque o Brees deve ter no máximo mais 2 anos, nas próximas temporadas, se der tudo certo, eu acho que ele tem tudo pra guiar nosso ataque, ainda mais que agora nós temos Kamara e Ingram, né, pelo menos por mais uns 2 anos, pra ele não ser tão sobrecarregado igual foi o Brees uns anos atrás. É assim, né, é o que eu falo, o quarterback reserva, ele é o convênio médico, né, é o seguro de carro, que é aquilo que você paga pra não usar. E é óbvio, você tendo o Brees como titular, você não vai querer tirar o Brees de campo. E o Brees é fominha por natureza, quem leu a biografia dele sabe disso. Agora, é óbvio que é muito bom ter um backup decente. E o Bridgewater é um backup decente para a ocasião. Eu acho que no último podcast a gente até comentou isso, né? Ou em conversas com a galera que torce, né? Eu, particularmente, eu fiquei satisfeito. Eu não vejo de todo ruim a gente ter dado uma escolha de terceira rodada para ter o cara como backup do Brees. Até porque a gente vinha vindo aí ao longo da pré-temporada. É que agora que o Tyson Hill resolveu jogar também, né? Mas, assim, com uma grande incógnita na posição. O famoso se. E se o Brees machuca? O que vai acontecer com a gente? É o fim da temporada.
com o Bridgewater no roster, eu já não vejo esse desastre. Honestamente, ele é óbvio, ele não é um cara que é uma estrela, tá bem longe disso, mas eu acho que é o cara que tem uma condição, se caso acontecer alguma coisa, e é óbvio que a gente não quer que aconteça, dele assumir o ataque e fazer o feijão com arroz dele lá e levar o time a ganhar jogos. Basicamente é isso. Então, assim, não vejo de todo mal, não. E aí tem a questão da renovação, ele veio com uma temporada só de contrato. E se você analisar, ainda tem times nessa liga precisando de um quarterback onde ele poderia jogar tranquilamente. Eu li uma análise, eu ouvi uma análise, eu estava assistindo um programa da NFL e tem uma análise interessante. Ele tem 1 ano de contrato, só que a gente não parou para pensar num ponto que é importante, que se der tudo certo, vamos viver no mundo das maravilhas, vamos subir nesse arco-íris montado num unicórnio. Deu tudo certo, o Saints foi muito bem na temporada, venceu o Super Bowl. Se o Saints vencer o Super Bowl, tem muita gente que acredita que é o que falta pro Drew Brees parar. Pô, ganhei o Super Bowl, vou parar por cima, chega. Se ganha o Super Bowl e ele para por cima, você já tem o Ted Bridgewater para fazer uma renovação aí, sei lá, por uns 4, 5 anos e seguir o time. Se não, ele pode ou tentar a free agent ou sentar mais um aninho e esperar. Mas existe uma boa possibilidade do Drew Brees não cumprir o contrato até o fim. Então é a análise que algumas pessoas fazem. É uma possibilidade, né, Igor? Eu acho que a posição de backup ganhou uma importância... foi diferente no passado, porque a gente teve 2 backups indo para a final da conferência da NFC. A gente tem o Minnesota Vikings perde o Sam Bradford, ele acaba com o Saints no primeiro jogo, ele joga de novo. Aí ele sai machucado e o Cleveland faz uma temporada muito sólida. E o Philadelphia Eagles foi campeão, perde o Carson Wentz num jogo contra o Los Angeles Rams. E o Nick Foles faz uma final de conferência sensacional e um Super Bowl muito bom. Então, assim, eu acho que com essa visão também o Sean Payton foi atrás do Ted Bridgewater. E acho bastante que o Bridgewater é um cara que o Saints vai renovar. Eu acho muito difícil o Sean Payton ter falado, pode buscar sem pensar no futuro. A gente sabe que o Brees é o quanto que o Sean Payton tem uma relação com o Brees, mas ele tem que pensar também no futuro da franquia. E eu acho que o Bridgewater é um cara muito capaz de ser o futuro da franquia. Eu li até vocês falando que ele é um cara que se encaixaria muito bem no esquema, aí eu não entendo tanto, eu até pedi pro PP explicar um pouco melhor. E, assim, os problemas dele no Vikings também são relacionados ao Norv Turner. O Norv Turner era o coordenador ofensivo do Vikings, e o Vikings ainda queria fazer com que o Adrian Peterson rendesse alguma coisa. A esperança do Adrian Peterson ser aquele Adrian Peterson MVP. E isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele como quarterback. Muita gente falava que isso poderia ser um problema, porque o sistema não era voltado para as qualidades dele, mas para tentar fazer o Adrian Peterson render alguma coisa ainda. Eu acho que ele está recuperado e acho que ele pode ser... Eu fiquei muito feliz com a troca. Eu tava torcendo muito para o Saints ir atrás dele. Ele mostrou que tá bem, mostrou que é capaz de... Tem uma jogada nessa precisão que o cara vem livre na blitz em cima dele, do Washington Redskins, ele escapa do cara e faz um passe, é sensacional. Assim, você vê que ele não tá pregado no chão, que é às vezes o que acontece quando um cara machuca o joelho e ele tem um pouco de dificuldade de movimentação. Fiquei muito feliz com a troca e eu acho que ele vai ser o futuro da franquia. O PP foi invocado, PP. Cara, então, sobre o Bridgewater, na minha opinião, o Saints mandar uma escolha de terceira rodada pro Jets por ele é o famoso, vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Se fosse segunda rodada, eu já diria que seria uma aposta para possivelmente o futuro. Terceira, pra mim, cara, a gente pode até gostar do Taysom Hill, mas o Bridgewater tem um upside melhor, é um cara que já, antes da lesão, se provou na liga. Não como um craque, tô dizendo que um cara que mostrou que merece jogar, mostrou que merece um lugar na National Football League. E tem outra coisa, né? Se por acaso acontecer de, como acho que a Jéssica falou, de nos últimos 2 jogos ele chegar e jogar bem, digamos, o Saints classificado já para os playoffs, e faltando 2 jogos puder colocar o Bridgewater para jogar
e digamos que ele jogue muito bem esses 2 jogos, muito bem. Daí o Saints tem uma opção que pode ter uma escolha para o próximo off-season. Se ele joga muito bem e o Saints deixa ele partir para free agency e alguém assina um super contrato para ele, o Saints vai receber uma conditional terceira por ele no outro ano. Então essa escolha de terceira rodada em tese voltaria. Eu acredito que esse foi o ponto do Saints ter mandado essa escolha de terceira rodada por ele. Com relação a sistema, aí já fica um pouco mais complicado, porque eu não vejo o Bridgewater encaixando no sistema atual do Saints. O estilo de jogo do Saints hoje não é o que o Bridgewater faz de melhor. Eu não duvido da capacidade do Sean Payton de, digamos que acontece, o Saints ganha um Super Bowl, o Drew Brees fala, ganhei, vou parar por aqui, acabar por cima, eles acabam assinando com o Teddy Bridgewater pro ano que vem. Os termos continuam os mesmos, mas o estilo do jogo vai ter que mudar, porque o Bridgewater não é o cara que vai esticar o campo verticalmente, não é um cara que vai passar essa bola 40, 45 vezes por jogo. Isso não é Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater precisa de um sistema mais equilibrado. E é uma coisa que o Saints pode ter. Alvin Kamara e Mark Ingram no ano passado mostraram isso. O jogo terrestre do Saints veio para ficar. Então, certamente isso entrou para parte do raciocínio do Sean Payton e da diretoria do Saints buscando o Teddy Bridgewater. Caso ele venha ser o futuro do time, nós temos as peças necessárias para montar um ataque mais equilibrado com o Teddy de quarterback sem o Drew Brees. Então, assim, se ele acabar se tornando o quarterback do futuro, o sistema vai mudar, o estilo de jogo do Saints vai mudar, não vai ser um time que vai pontuar mais 30 e blau por jogo, porque o Teddy Bridgewater não é esse tipo de quarterback, é um cara que vai pontuar menos, mas é um cara que é muito seguro com a bola, ele sabe fazer leituras corretas, entende muito bem do esporte, o futebol IQ dele é altíssimo, então eu vejo o Saints com o Teddy Bridgewater, de novo, ele se tornando o quarterback do futuro, um time que se torne mais equilibrado em todos os aspectos do jogo. Jogo aéreo, jogo terrestre e defesa. Vai se tornar um time mais equilibrado. Até porque vai abrir espaço no cap quando acabar o contrato do Drew Brees. Então é um time que vai se tornar mais equilibrado. E aí também entra aquele aspecto do Marcus Davenport possivelmente já evoluído e tudo mais, enfim. Eu achei interessante. Eu, sendo o Saints, eu teria feito essa troca. Não achei uma loucura. Eu acho que você tendo o quarterback como o Drew Brees e um time solidificado, um time bem montado, boas escolhas de draft, você mandar uma terceira para um cara que, quem sabe, pode ser o futuro do seu time, eu não acho uma loucura. Não acho uma loucura. Achei uma decisão correta, até porque a grande verdade do Jets era a seguinte: o melhor quarterback deles no roster era o Bridgewater. Sam Darnold é o futuro, ok. Mas o melhor quarterback do Jets naquele roster era o Teddy Bridgewater. Se eles quisessem ganhar jogos, eles teriam que ir de Teddy Bridgewater. Mas claramente a preocupação deles, e correta preocupação, é de desenvolver o Darnold e não vencer jogos nesse momento. E o que é legal dessa análise do PP, né, Léo, é que se a gente voltar 3 temporadas, a gente vai ter um Sean Payton que a gente até criticava por uma certa desmotivação, por não inventar nada novo nesse time do Saints. A gente não tinha nenhuma novidade, era aquele time vertical que dependia do Drew Brees o tempo inteiro, que já estava manjado na liga, que toda off-season era falado, mas ele vai pro Dallas, agora ele vai pro Dallas, porque o Dallas aqui, o Dallas aquilo lá, e ele renovando o contrato, tem contrato, se não me engano, até 2020. Quando ele assinou o contrato, a gente achou que 2020 acabava, mas agora a gente vê um técnico apostando no futuro e se desafiando, como disse o Pepe, em inventar coisas novas pro time, Léo. Sim, eu concordo com você, Caio. Principalmente porque uma hora, infelizmente, o Drew Brees vai aposentar, ele não vai ser eterno. E eu tenho quase certeza que quando ele aposentar, o Sean Payton ainda vai continuar como técnico. Então ele vai precisar se desenrolar, velho. Como o PP falou, eu também concordo com ele que, infelizmente, acho que o Bridgewater não se encaixa tão bem assim no time do Saints. Mas uma coisa que é até um histórico bom é que o Drew Brees, eu acho que todo o tempo dele com o Saints, ele só perdeu um jogo, porque ele ficou machucado, ele acabou perdendo um jogo. O Saints acabou perdendo esse jogo, mas em todos esses anos que o Drew Brees jogou pelo Saints, ele só perdeu um jogo. Então, é meio difícil imaginar que ele vai machucar, mas é uma possibilidade. Mas eu também, como todo mundo, eu gostei bastante da escolha. Hoje em dia, a gente vê tantos times com dificuldade para achar um quarterback.
times draftando escolha de primeira rodada que não dá certo, um monte de exemplos que a gente tem de times lutando 5, 6 anos que não conseguem achar um quarterback de qualidade. E eu acho que ele é um quarterback, óbvio, não é um Drew Brees, mas ele é um quarterback que é bom, que ele tem as qualidades dele, que eu também acredito que ele pode ser um dia o futuro da franquia. E vamos torcer para ele não voltar a se machucar novamente. Vamos torcer bastante. Vamos seguir o assunto, já falamos bastante de Teddy Bridgewater, agora vamos falar da temporada. Esse fim de semana começa finalmente a temporada, como vocês dizem muito bem, setembro sempre chega, e setembro chegou, o Saints fez uma boa pré-temporada, tá todo mundo pronto, dispensamos jogadores que foram draftados porque não cabiam no roster, porque o nosso roster é extremamente concorrido, e agora é hora pra valer, agora é hora do vamos ver. Vamos falar um pouquinho dessa temporada? Que, pelo menos, essa temporada nós chegamos na conferência, no jogo da conferência. E, assim, Super Bowl ainda tô com um pezinho atrás, assim, ainda, dependendo muito de como vai ser os playoffs. Mas eu acredito que esse ano chegaremos no jogo da conferência. E a tabela do Saints é muito, muito zoada. O nosso schedule é terrível. É terrível, Nossa, é um dos piores. É um dos piores. É o quarto ou quinto pior, se eu não me engano, que a NFL classificou lá. E a gente vai pegar Steelers no finalzinho, vai pegar o Cowboys, vai pegar o Eagles. O jogo contra o Eagles eu acho que vai ser um dos mais ferrados do Saints, assim. Vai pegar o Rams de novo. Vikings em Minnesota. O Vikings lá em Minnesota em outubro. Ravens em Baltimore. Tem um Ravens também em Baltimore. Em outubro. E os 4 jogos da divisão. Pô. A gente tem 2 jogos contra o Panthers, 2 jogos contra o Falcons, que são adversários terríveis. Basta dizer que a nossa divisão classificou 3 times na temporada passada, né? Isso. A NFC South, eu acho que é uma das divisões mais competitivas, eu acho, da NFC. Eu não vou falar muito da AFC, porque eu não acompanho os times da AFC. Mas da NFC eu acho que é a divisão mais competitiva, ainda mais por causa do Falcons do que pelo Panthers. Mas, cara, esse ano vai ser bem ferrado mesmo. Dá pra gente chegar bem cascudo lá na pós-temporada, digamos assim, se a gente passar por essa tabela. Mas eu acredito em conferência esse ano. Em final de conferência. Eu acho o Panthers um adversário terrível também. Eu acho que jogar na Carolina do Norte é terrível. É claro, eu vejo o Falcons como o maior rival dessa divisão. Mas esse time do Panthers nos últimos anos, essa defesa, querendo ou não, o Cam Newton, o Greg Olsen, eles reforçaram o corpo de wide receivers agora, o McCaffrey, é um time excelente. E vários analistas estão considerando que a NFC South vai classificar 3 times de novo. Né? E fora isso, a nossa tabela esse ano é terrível. Eu acho que a gente chega longe de novo. Mas é aquilo, se você analisar nos últimos anos, a gente sempre tem uma novidade no Super Bowl, da parte da NFC, né? Na AFC a gente tem o Patriots reinando absoluto lá, mas eu acho que mesmo lá vai ser diferente. Eu já não vejo o Patriots tanto como favorito nessa temporada como nas anteriores. Para qualquer time que quer continuar bem, é manter os jogadores que foram bem, né? E o Saints, para nossa sorte, manteve quase todo mundo que jogou bem na última temporada. É praticamente o mesmo time, com melhorias. E outra coisa muito importante que é bom a gente lembrar é que o Saints não teve muitas lesões para essa temporada, até agora, né? Você já vê alguns times com alguns jogadores importantes que acabaram se lesionando. E pelo menos só tirando a suspensão do Mark Ingram, nenhum jogador assim importante que está machucado. Isso é uma coisa boa para começar a temporada. Começar com todo mundo bem, todo mundo motivado. E eu concordo com o que o pessoal falou, que a nossa divisão é muito difícil, muito complicada.
E se o Saints conseguir ganhar a divisão de novo, já mostra a força que o time vai para a pós-temporada, porque ganhar a NFC South, você chega com uma moral muito grande para a pós-temporada. É muito difícil alguém ganhar a NFC South 2 vezes seguidas, né? Se o Saints conseguir, pelo menos nos últimos anos, né? E se o Saints conseguir, isso já dá um baita up, né? Pra esse hype que já tá grande. E o que você falou, Léo, de começar a temporada bem, o Saints tem uma boa chance de fazer isso, porque os 2 primeiros jogos são contra o Bucks, sem o James Winston, né? E contra o Cleveland Browns, né? Então, tipo, a chance de começar 2-0 já... Cuidado já com o Cleveland Browns. Os caras se reforçaram. Eu tenho medo, eu já achei que o Browns... mas ele sempre destrói na pré-temporada. Mas eu já achava que o Browns ia chegar em algum lugar no ano passado. Não chegou, mas a defesa deles é extremamente talentosa. Não, e eles reforçaram o ataque também, né? Então, a jogo da segunda rodada não dá pra colocar um W na frente com muita facilidade, que eu acho que vai ser pedreira. Eu tenho com essa renovação toda que o Browns vem fazendo nos últimos anos, eu tenho os 2 pés atrás pra esse jogo. Porque talento sobra lá. Talento sobra. Precisa ver como que vai ser todo mundo junto, né? Eu também não acho que vai ser fácil, assim, mas querendo ou não, é melhor do que pegar uma pedreira, assim, com certeza. Com certeza. Agora, Pepe... pegar um Patriot da vida. Agora, Pepe, a gente ouve, principalmente dos analistas da NFL, muita gente achando o Falcons a 8ª maravilha do mundo. Porque o Matt Ryan é underrated. Ninguém mete fé nele, mas ele é espetacular, que o time do Falcons é maravilhoso, não sei o quê. É de fato um time melhor do que o Saints? Porque tem muita gente colocando o Falcons na nossa frente. É de fato um time melhor do que o Saints? Olha, eu acho pau a pau. Porque o grande ponto forte do Falcons naquele ano que eles foram pro Super Bowl foi o Kyle Shanahan. O Kyle Shanahan é uma das mentes brilhantes, ofensivamente falando, do futebol americano hoje. E o que ele conseguiu fazer com aquele elenco do Falcons foi simplesmente fora de série. Eu sou fã de carteirinha do sistema Shanahan, digamos assim, que eu ainda peguei aquela época do pai dele como head coach do Denver Broncos, então é um sistema que eu particularmente conheço bem e eu sou fã de carteirinha. Agora, o Steve Sarkisian chegou lá ano passado e, pelo amor de Deus, as chamadas ofensivas dele foram péssimas. Situational football horroroso, o play calling, red zone, goal line horrível. Do que deu pra ver na pré-temporada desse ano, tá melhor, mas ainda me preocupa um pouco. Eu preciso ver acontecer pra dar certo. Eu tenho pra mim que vai ser uma disputa acirrada entre o Falcons e o Saints pra levar essa divisão. Acho que o Falcons é um pouco melhor do que o ano passado e eu acho que vai ser realmente apertado entre os dois aí. Com o Panthers correndo por fora, bem por fora, e o Bucks esquece. O Bucks não tem condição nenhuma de ganhar essa divisão. O Saints, pra mim, é um desses times que tem chance de levar o título. O problema é que você vê 2 times, 3, vamos dizer 3, porque o Eagles realmente foi um time muito bom ano passado, e considerando o Carson Wentz e aquele time saudável, é um time poderosíssimo. Eagles, Vikings e Rams são 3 times que, cara, é difícil você olhar e encontrar um defeito. Muito difícil você encontrar um defeito em algum ponto desses times. Se você for olhar mesmo, acho que a grande falha do Rams são a posição de linebacker. O resto é um time bem sólido em basicamente todas as posições. O Eagles, eu não sou particularmente muito fã dos receivers deles. Acho que ano passado foi um ano muito bom, mas não sou muito fã, não. Não sou tão fã assim. Acho que é uma posição que eles podem acabar tendo algum tipo de problema. Aquela secundária pode melhorar também. E o time, pra mim, que é o mais completo é o Vikings. Agora, pessoal falando que Kirk Cousins é um super upgrade. É um upgrade, sim, mas é um cara que depende das peças ao seu redor pra jogar bem. Se as peças não são boas, ele não vai jogar bem. Porque ele é o tradicionalíssimo West Coast Offense quarterback. É o cara que bota a bola na mão dos outros pra deixar eles resolverem. Se tiver lesão, especialmente no ataque, vai complicar bastante pro Minnesota Vikings. Mas é o que eu sempre digo,
em relação ao Tom Brady, e eu falo isso sobre o Tom Brady, falo isso do Rodgers e falo isso do Drew Brees. Não duvide desses caras quando o jogo aperta. Não duvide. Se o jogo tiver faltando 2 minutos, um touchdown pra ganhar, e esses caras têm a posse de bola, eu nunca mais aposto minhas fichas contra eles. Nunca. Eu me recuso a fazer isso. Se alguém vem e fala assim, pô, ó, você tem, pô, R$100 pra apostar, pra apostar contra o Drew Brees. Você vai levar a mesma coisa apostando contra, a mesma coisa apostando a favor. Eu vou sempre apostar a favor. Sempre. Bom, sempre. Pepe, eu não consigo duvidar do cara. Basta dizer que ele virou o jogo, né? Contra o Vikings. Sim. Na temporada passada. Sim. Vocês tinham ganho o jogo. Vocês tinham ganho o jogo. A verdade é essa, vocês tinham ganho o jogo. A gente teve a infelicidade no final do jogo, mas é o que você falou, era um jogo ganho, e ele foi o cara que botou a bola embaixo do braço e virou aquele jogo. Sim. O que ele fez no segundo tempo daquele jogo, pô, eu acompanho a NFL há quase 20 anos. Foi uma das maiores atuações de um quarterback que eu já vi. Foi surreal, exatamente. Foi surreal, foi uma coisa que, assim, não teve igual. Não tinha explicação. É aquela coisa que você olha e fala, não tem como explicar isso. A atuação dele naquele jogo, por ser um jogo de Divisional Round, na casa dos caras, o estádio Inferno, fazer o que ele fez no segundo tempo, você pode pegar jogos memoráveis que ele teve pelo Saints com 500 jardas, 5 touchdowns e pra mim não supera o que ele fez no segundo tempo daquele jogo. Infelizmente a gente não passou, mas aí é do jogo também, né? Uhum. Mas não, ele foi um absurdo. Perfeito. Não, foi um absurdo. Tipo, eu lembro de estar assistindo esse jogo. Eu tava assistindo com alguns amigos e vendo o primeiro tempo, eu falei assim, olha, eu nunca duvidaria do Drew Brees, mas do jeito que tá, vai precisar de uma atuação histórica dele pra resolver. E realmente foi o que foi visto, né? Teve o azar no final, aquela jogada, mas foi o que a gente viu do Drew Brees, que é tipo o que foi visto do Tom Brady no Super Bowl 51, que eu lembro, inclusive, no intervalo do jogo, tava eu, o Otávio e o Rafão, acabou de entrar no intervalo, halftime, entrou o pessoal da equipe que tava lá no dia, um torcedor do Patriots, não lembro quem foi agora, mas falou assim, acabou, né? Eu tava prestes a falar que acabou, eu olhei pro Otávio, olhei pro Rafão, a gente se olhou e falou assim, cara, enquanto é o Tom Brady do outro lado, só dá pra falar que acabou quando tá 0-0-0 no cronômetro, entendeu? Então não dá pra dizer ainda. Tá difícil, mas não dá pra dizer. E o Drew Brees é um cara que tá nessa categoria. Você só pode dizer que acabou quando tá tudo zerado. E de novo, foi o azar total ali do jogo. Eu não lembro qual foi o nome do safety que falhou. O Marcus Williams. Ele teve uma boa temporada. Fez uma boa temporada. Ele não foi All-Rookie Team? Foi. Sim, foi. Ele tava no All-Rookie Team. Sim, é um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Entendeu? Brilhante. Cometeu um erro ali que ele nunca mais vai cometer. Ele sabe exatamente o que ele fez, isso não vai acontecer de novo. Agora. Erro de Hulk. Ele fez a técnica errada do tackle, que é um erro exatamente de quem tá pouco tempo na NFL. Perfeito. É aquele cara que no college era um craque que resolveria o jogo com esse tipo de jogada, que na NFL ele vai errar e vai custar a vitória pro time. É o tipo de coisa que ele vai fazer pra aprender, não tem como. Só ele cometendo esses erros pra aprender. Então é um erro que ele aprendeu agora, chega pra ser o titular agora nesse ano, né? E o time vai só evoluir, vai só crescer. E, especialmente esses jogadores mais jovens, no caso. Mas, enfim, eu não consigo duvidar do Drew Brees. O Drew Brees é um desses caras que, se deixar chegar nos playoffs, você tem que matar o jogo do cara cedo. E você tem que deixar morto. Porque se você fizer, abrir 17, 20 pontos no primeiro tempo e entrar no segundo tempo dormindo, esse cara vai fazer um milagre atrás do outro e vai virar esse jogo pra cima de você. Então, Saints, Packers e Patriots são os 3 times pra mim que o Patriots sempre vai, não adianta, porque com aquela divisão, qualquer time na NFL vai com aquela divisão mamada. Não tô tirando o mérito deles, porque o Bill Belichick é o melhor técnico da história e o Tom Brady é o melhor quarterback da história. Mas com aquela divisão, pelo amor de Deus. Então os caras vão ganhar a divisão de novo, vão pegar first ou second seed de novo e estarão nos playoffs de novo. Agora, Packers e Saints, que tem divisões que são um pouco mais difíceis de se ganhar, são, de novo, eu tô repetindo isso, mas é pra ficar bem claro mesmo, são 2 times que, se deixar chegar nos playoffs, você tem que matar os caras cedo e tem que manter morto até tá 0-0-0 no cronômetro.
A gente já viu isso inúmeras vezes desses caras pra não esquecer. Agora, Pepe, você falou de 3 times da NFC que é muito difícil encontrar defeitos. Na sua opinião, onde que estão os defeitos do Saints? Cara, boa pergunta. O Saints é um time que eu também não vejo muito defeito, mas em termos de talento overall, a média é um pouco abaixo do restante. Acho que foca-se um pouco mais nisso do que qualquer outra coisa, porque eu gosto da linha ofensiva, quarterback não preciso falar, sou fã de carteirinha, os running backs são bons, os recebedores são bons, o pass rush é interessante, os linebackers também gosto, defensive backs são bons, então é um time bem montado. A questão é que é um time que tem jogadores jovens que estão aparecendo ainda na liga, Kamara, Lattimore, Williams, Ramczyk, Davenport chegando agora. Então são caras que são um pouco mais jovens, que estão adquirindo a experiência e que é basicamente só isso. É um time que precisa de mais uns 2 anos, como um todo, né? Tipo, claro que tem a questão da idade do Drew Brees, mas como a média do time, mais 1, 2 anos vai estar um time bem mais cascudo e, na minha opinião, estará bem mais evoluído do que ele está agora. Acho que a questão é basicamente essa. É um time que não tem uma deficiência gritante, mas que o talento ainda está evoluindo e a experiência ainda está sendo adquirida. Esses outros times eles já estão amadurecidos, já estão prontos, totalmente prontos para ganhar agora. O Saints é aquele time que está 1, 2 anos, provavelmente está 100% preparado para vencer agora e ser um baita powerhouse da NFL. Maravilha, já indo para a fase final desse UDET Podcast, esse UDET Podcast especial, esse UDET especialíssimo com convidado especial. Aliás, já agradecer também o pessoal do Zona FA que foi extremamente solícito com a gente, o próprio PP, que na hora topou participar desse podcast e que está adicionando muito e muita qualidade para esse programa, sem dúvida nenhuma. Vamos falar desse próximo jogo, esse primeiro jogo da temporada contra o Tampa Bay Buccaneers. Acho que ninguém vai ser louco de apostar contra o Saints, né? A diferença é bem grande. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do que esperar desse jogo. Se a gente vai ter aquela atuação dominante, se vai ser uma partida pegada, se teremos muita falta do Mark Ingram para essa partida. Dissertem um pouquinho sobre esse jogo que acontece já no próximo domingo. Eu acho que depende muito se o Fitzpatrick vai ter aquelas loucuras dele virar um quarterback decente de um dia pro outro, igual ele já apareceu na NFL. O Fitzpatrick tem até um desenho dele, que ele tem um ciclo dele, né? Que ele chega como reserva, ele toma a vaga, ele vira titular, e daí ele vira um lixo e ele vai de novo. Mas a gente tem um time do Bucs que é interessante. A linha ofensiva perdeu o melhor jogador, né? O right tackle, que agora me fugiu o nome. Acho que ele não joga esse primeiro jogo. Eu gosto do Ronald Jones, que foi draftado. O corpo de recebedores é bom. O Mike Evans é um baita wide receiver. O Chris Godwin é um cara que todo mundo fala que deve ser um dos caras a estourar na liga. Gosto muito do Chris Godwin. Gosto muito. Muito. O cara tem potencial para ser craque. A galera tá falando muito bem dele. Ele deve vir forte agora. Tem o Deshaun Jackson, né? O grande Deshaun Jackson, que é sempre um cara que em profundidade dá trabalho. A defesa, eu gosto muito da defesa do Bucs. O Jordan McCoy é um baita jogador. O Jordan McCoy é um monstro. Aí você tem Lavonte David, que é muito outro bom. Outro monstro. Nossa, ele é fantástico. O problema deles está ali na secundária, onde eles têm algumas brechas, né? O Vernon Hargreaves teve um começo de temporada bom, depois caiu no ano passado. Mas não é um jogo fácil, assim, de novo, não vai ter jogo fácil na nossa divisão. Eu acho que o Saints vai vencer. Não só por torcida, mas se você pegar os times, até pelas ausências do Bucs, eu acho que o Saints tem toda a chance de vencer. É o franco favorito para esse jogo. Eu acho que a gente consegue passar com uma certa tranquilidade. Eu espero que ganhemos, né? Que o Saints ganhe. Porque o Saints é muito... Às vezes ele... Contra o Bucs, o Saints consegue dar umas assustadas na torcida. Ano passado, na temporada passada, a gente perdeu o último jogo lá contra eles. E... Eu não sei, o Saints... O Bucs pode ser o pior time da NFC South. E o Saints vai conseguir ainda ter
problemas pra ganhar dos caras. Eu não sei o que acontece. E eu não acho que o Ingram vai fazer tanta falta assim. Apesar que ele teve uma boa pré-temporada e tudo mais, né? Que ele pôde jogar pré-temporada. Mas o Saints trouxe o Mike, eu não sei o sobrenome dele, falar o sobrenome dele. É Gillisley, isso aí. E vamos ver, né? Cortaram o Stupor pra colocar ele no line-up. Talvez o Sean Payton dê uma chance pra ele também. Vamos ver. Mas eu espero uma vitória do Saints contra o Bucks no primeiro jogo. Léo, Ivanzito? Bom, eu também concordo com o pessoal. Acho que esse ano não vai ter jogo fácil. Acho que é muito difícil. Principalmente porque a temporada ainda não começou. Começar a prever como vai ser o histórico do time. Mas baseado na última temporada e pela pré-season e pelo training camp, é claro que o Saints vem como favorito. E pelas ausências do Bucks também. Falando sobre o Mike Gislow, o running back novo, pareceu um pouco que o Sean Payton ainda não está muito certo quem que vai ser o substituto do Ingram para esses primeiros 4 jogos. Ele ainda está meio com essa dúvida, para ele trazer ele aí logo uma semana antes de começar a temporada, então ele ainda está com essa dúvida. Então esse primeiro jogo vai ser bom para a gente começar a entender como que vai funcionar esse revezamento dos running backs, se o Alvin Kamara vai ter milhões de snaps e o segundo vai ter um ou outro só. Então vai ser bom para a gente também dar uma olhada nisso. E eu também espero uma vitória do time, espero que a defesa comece jogando bem, forçando turnover, Drew Brees 4 touchdowns, e depois eu falo o meu palpite aí pro jogo. Eu acho que vai ser isso aí, isso que vocês falaram, porque não importa o quão ruim o Bucks estiver, se o Bucks colocar o sub-20, parece que eles dão trabalho pro Saints, porque a gente tem alguma sina contra esse time ultimamente, mas o Nola.com colocou que o Saints venceria por 7 pontos o jogo de domingo, e eu concordo, assim, não vai ser algo fácil, mas todos os desfalques do Bucks aí, eu acho que vai dar o óbvio, né? Vamos ganhar, mas depois eu dou meu palpite também, mas eu acho que não vai ser muito fácil, não. Não, 31-28. Me ouçam. Pra matar todo mundo do coração. Field goal no último lance. Eu estive em Tampa Bay naquele 35-28 em 2012 e vai ser mais ou menos aquilo lá, 31-28, com field goal de 52 jardas estourando o relógio. Obrigado. Meu tudo Deus que eu preciso do céu. pra começar a temporada. Primeiro jogo da temporada, no sábado, 2 horas da tarde. Ou domingo, 2 horas da tarde. Ainda fazendo a digestão do almoço, todo mundo ainda meio com a barriga de lado. Me passar mal já. Me cobrem a semana que vem. Vai ser apertado assim, Pepe? Cara, eu acho que não. Torço que pra vocês, né, no caso dos torcedores do Saints, que não seja. A gente agradece. Jogo sofrido assim pra começar a temporada ninguém merece, cara. Ninguém merece sofrer assim pra começar o ano. É bastante complicado. Mas vale lembrar outra coisa também, né? Time que ganha um jogo sofrido atrás do outro fica cascudo pros playoffs. Então tem esse outro detalhe aí. Mas eu acho que vai ser um jogo fácil. Acho que 31-17. Eu acredito que o Fitzpatrick não vai ser aquele Fitzpatrick que tira um lance, o coelho da cartola a cada drive. Acho que esse cara já não existe mais. Mas mesmo assim, acho que já foi dito isso umas 60 vezes do Fitzpatrick, ele foi e tirou mais um, né? Então fica um pouco difícil de afirmar isso. Mas eu acredito que seja um jogo um pouco mais tranquilo pra vocês. Inclusive, acho que o início da temporada pra vocês aí vai ser relativamente tranquilo até a bye week. Acho que a minha opinião no momento, pelo menos, é essa. Acho que vocês têm um schedule bem favorável até a bye week. Depois pode complicar, mas até a bye week pode ser bastante confortável. Viu, Pepe, só pra você entender, eu como o mais velho dessa galera aqui, eu sou o cara responsável por segurar o hype, tá? Eu entendi. Eu entendi exatamente a função que você fez agora. Vou até mudar minha opinião aqui pra acalmar a galera um pouquinho. Mas, ó,
Sendo realista, eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha aí. 31-17, 31-20. A gente não deve sofrer, não. Mais de uma posse, né? Mais de uma posse com facilidade. Agora, o PP não deve conhecer, a gente já conhece, quem torce pro Saints está começando a conhecer. O pai, o Marcelo, ele tem um personagem, PP, que é muito legal, que se chama Casão. Que é você conhece o Casagrande, né? Comentarista da Rede Globo. E eu queria, pra gente terminar esse Ideia de Podcast sempre com alto astral, eu queria a opinião do Casão pra essa partida, Casão. O que você espera de New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers? Chama o Casão lá. Eu já apareci por aqui porque você estava lá em Ekaterimburgo comigo, agora há pouco, quando sua ligação caiu. Eu tenho um amigo, vocês conhecem, e eu chamo ele de Camaradinha. Alvin Camaradinha, Alvin Torinho também. E eu queria dizer que ele é um cara que chega fazendo muito barulho, mas ele é um cara low profile, tipo eu. Nos nossos encontros em Nárnia ou em Ekaterimburgo, durante a Copa do Mundo, que ele estava de férias agora, viajamos muito, Viajamos muito, o cara tem umas histórias muito interessantes. Ele dá vários rolês por New Orleans e tal, me deu várias dicas já pra ver um jazz, um blues. E eu pretendo ir lá um dia, agora que eu tô inserido nesse meio de futebol americano, porque eu já não aguentava mais. O Galvão e o Arnaldo, eles são chatos pra cacete, meu. Eu prefiro o Caio, tá? O Caio é muito melhor. Obrigado, Casão. Mas eu acho que vai ser um jogo muito tranquilo pra nós, Camaradinha de novo. Ele vai arrebentar com tudo e ganharemos. Maravilha! Com essa participação do Casal, a gente agradece. Vou começar despedindo das visitas. Esse Ideia de Podcast foi um pouquinho mais longo, porque não é todo dia que a gente tem visita, e quando tem visita a gente tenta tratar bem. Espero que você tenha gostado, a geladeira está à disposição, pode abrir a porta, não precisa fazer cerimônia nenhuma, viu, Pepe? Sempre que quiser, portas estão escancaradas para você aqui. Pô, eu que agradeço vocês aí pelo convite, foi divertido demais. É sempre bom poder trocar uma ideia com o pessoal que é fã, especificamente um time, né? Porque a gente lá no Zona FA, a gente conversa com vocês na longa temporada, via Twitter, o pessoal troca uma ideia, mas é sempre bom trocar esse papo ao vivo com, né, o coração da torcida, né? Trocando a ideia aqui com o Who Dat Nation, no caso, porque aí a gente sabe como vocês estão se sentindo para essa temporada. E, de novo, agradeço demais o convite e aceito qualquer um que vier aí pela frente para chegar aqui e falar um pouco mais de Saints, porque, de novo, sou muito fã do Drew Brees. O cara, pra mim, mora no coração, sou fã declarado do cara e, por tabela, tem um carinho especial pelo Saints aí. Então é isso aí, agradeço mais uma vez o convite de vocês. A gente que agradece, já manda um abraço especial para todo mundo lá do Zona FA. A gente acompanha bastante esse podcast, então é um prazer especial pra gente também ter alguém dessa equipe tão legal participando conosco aqui do Ideia de Podcast, dando o selinho de qualidade do Zona FA no nosso podcast. Obrigadão demais. Vamos dar tchau todo mundo. Gé, tchau. Espero que a gente ganhe esse fim de semana, viu? É isso aí, só lembrando, galera, a gente sempre esquece de falar das redes sociais no começo. Eu vou ter que começar a escrever isso na pauta pra lembrar. Segue a gente lá no Twitter, que agora que a temporada tá começando a gente vai ter muito mais assuntos. Vamos ter a cobertura de todos, vamos tentar fazer a cobertura de todos os jogos. Quando não for o Igor, sou eu lá no Twitter, ou dependendo do dia vai ser nós dois, e vai ser aquela loucura que ninguém vai saber quem tá falando o quê. É @SaintsBrasil09 lá no Twitter, segue a gente lá. E no Facebook é só procurar por Saints Brasil, estamos lá também. E o nosso blog, que tá cheio de texto agora, é só procurar lá saintsbrasil.blogspot.com. Tamo junto. Assine o nosso feed aqui do podcast, se você ainda não assina, e dê 5 estrelinhas pra gente lá no iTunes, que ajuda bastante a gente subir. E tamo no Spotify também, né? No Spotify não dá pra classificar podcast, mas dá pra você colocar lá como seu podcast preferido lá e ouvir toda semana o nosso um episódio novo. Valeu, Léo, brigadão, hein? Valeu, Caião, gosto demais de participar do podcast e vamos lá torcer para mais uma vitória. O palpite é 27-10 e então vamos que vamos. Who dat?
Vanzito, um abraço. Um abraço, gente, torcer pra uma vitória. Eu falei que ia ser sofrido, mas eu vou dar um palpite com hype agora. Eles estão sem James Winston, não que faça muita falta, viu? Porque nós sabemos que ele não é lá dessas coisas. Mas 31-6 pro Saints. Não vamos levar touchdown, sem sombra de dúvidas. Deus te ouça. Valeu, pai. Pô, brigadão, mais uma vez, sensacional participação aí. Foi minha segunda só, né? Pretendo participar mais vezes, esse negócio é viciante. É muito bom estar aqui com vocês. Agradecer o PP aí também, a participação dele sensacional. E valeu. Semana que vem espero aí tá aí de novo com vocês para falar do primeiro jogo. E com boas notícias, né? Esperamos. Valeu, um abraço a todos. Valeu, pai. Igor, 42-7, vai, pra gente ser bonzinho. Eu assino embaixo. Valeu, meu querido. Gente, até mais. Até a próxima. Esse foi o IDET Podcast. Brigadão você que curtiu, que ouviu ele inteirinho. Siga no Spotify, como disse a Jéssica. Vai lá no Twitter, twitter.com/CentosBrasil09. Vai no facebook.com/CentosBrasil. Diga, pai. Acho que vale a pena lembrar também, né, da pesquisa. Sim, a gente está fazendo uma pesquisa, verdade, para conhecer um pouco mais o torcedor do Santos. Obrigado, pai. Vai lá no Facebook, no Santos Brasil, no Facebook. O Brasil tem o censo, né? O nosso é o censo. É o nosso censo, muito bom. O nosso censo que está sendo respondido. Muito obrigado para você que já participou e para você que ainda não participou, entra lá. Participe da nossa promoção, faça parte da promoção. Participe da nossa pesquisa, um dia promoção, quem sabe. Participe da nossa pesquisa, faça parte também, faça a gente entender um pouco e pode criticar, viu? Fala mal, fala que não gosta da gente, não tem problema nenhum, a gente não leva nada pro lado pessoal, pelo contrário, a gente gosta que fale mal da gente pra gente melhorar. Então, brigadão pra quem já participou, pra quem não participou da pesquisa, participa lá, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente também no blog, no Facebook, estamos no YouTube, Spotify, iTunes e outras trocentas plataformas. Brigadão pra você que nos ouve, até a semana que vem, Who Dat? Abraço!